de piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu quero misericórdia e não um sacrifício, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Eu reconheço toda a minha iniquidade. Então, bom dia para todo mundo. Já está aqui para a nossa reflexão. Então, iniciamos fazendo a oração do dia, hoje, dia 17 de julho, que a igreja faz memória do martírio de Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que escolhestes Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros para regarem com seu sangue as primeiras sementes do Evangelho lançadas na terra da Santa Cruz, concedei-nos professar constantemente para a vossa maior glória a fé que recebemos de nossos antepassados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, o trecho do Evangelho para a nossa meditação se encontra em Mateus, capítulo 12, do 1º ao 8º versículos. Então, Mateus, capítulo 12, do 1º ao 8º versículo. E aqui nós temos a narração de um episódio, né, que pode parecer apenas um fato, né, que se deu, mas a partir deste fato nós temos ensinamentos importantíssimos de Jesus. E estamos no capítulo 12, né? E já vimos muita coisa do Evangelho de São Mateus, né? Sobretudo aquele ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha, do capítulo 5º ao capítulo 7º, depois as instruções de Jesus para a missão. Então o ensinamento de Jesus, não é que não são apenas palavras que são pronunciadas, mas sobretudo as suas atitudes, as suas reações, né, diante de muitas situações, nós podemos ver aqui nesse texto de hoje também retomadas, né, essas atitudes, essas reações de Jesus. E qual é o contexto? Nós temos aqui o contexto, podemos dizer, temporal, né, do dia da semana, o sábado, e também temos um contexto espacial, quando Jesus faz uma referência ao templo. Então, dia e lugar. Dia consagrado a Deus, o sábado, e lugar consagrado a Deus, o templo, né, que Jesus faz uma referência a um episódio do Antigo Testamento. E qual é o critério, né, fundamental para que, de fato, o tempo consagrado a Deus e o lugar consagrado a Deus realizem os seus objetivos? Aí o Evangelho de hoje nos deixa com muita clareza. Isto é, o tempo consagrado a Deus e o lugar consagrado a Deus devem nos favorecer o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus não é uma abstração, né, algo teórico, mas o conhecimento de Deus é justamente acolher aquilo que Ele nos revela e que Ele nos oferece e nos dá para a nossa salvação. Então não é Deus em si, né, diríamos assim, porque é um mistério inacessível, inefável, mas o Deus que se revela para nós. E o Deus que se revela para nós é Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, o que é que esse Deus nos revela? Nos revela que acima de tudo está a vida. E diante da vida, não há outra atitude mais coerente senão a misericórdia. E, portanto, o culto
no dia consagrado a Deus, no lugar consagrado a Deus, ele só tem sentido se for, de fato, proclamação deste valor que está acima de qualquer outra coisa, que é a vida. Então, o contexto é o sábado, né? O sábado diz que os discípulos começaram a apanhar espigas para comer e os fariseus fizeram uma reclamação. E qual é a reclamação? É que não se pode fazer isso no sábado. Então não se pode fazer o quê? Era o trabalho. Então, colher as espigas configurava um trabalho. E o trabalho cessa, né, na sexta-feira à tarde, porque o sábado é o dia do descanso. E se é o dia do descanso, então não se pode fazer nada. E aí os fariseus insistem com Jesus, né, porque isso não é possível. E há uma crítica aos discípulos de Jesus. Aqui se faz questão de dizer que os seus discípulos começaram a apanhar espigas porque estavam com fome. Então, estavam com fome. Então, esta é a razão. Não é simplesmente o arrancar espigas em si. Não é só o trabalho em si, mas é a motivação para aquele trabalho, que é uma necessidade básica do ser humano, ou seja, a fome. Então, aqui as duas coisas estão bem relacionadas. Não é o trabalho em si, mas é o trabalho em vista do valor maior, que é a vida. Então não é o sábado em si, mas é o sábado como o momento privilegiado para se prestar o culto ao Deus da vida e, portanto, aprender como nós devemos nos comportar diante, sobretudo, das necessidades vitais, ou seja, daquelas necessidades que, se não satisfeitas, elas colocam em risco a própria vida. Então, eles fazem essa reclamação, né, a Jesus. Não pode trabalhar. Não pode trabalhar porque até mesmo Deus não trabalha. Mas é interessante que Jesus aqui cita um acontecimento do Antigo Testamento, onde Davi, ele entra no templo, estavam com fome, e aí eles comem aqueles pães consagrados que somente os sacerdotes podem comer. Por quê? Porque, de novo, ali era uma necessidade vital. Então tem que sempre fazer esse relacionamento, né, do culto, das práticas religiosas e tudo isso, que nós estamos prestando culto ao Deus da vida, ao Senhor da vida, ao Senhor que está acima de qualquer outra coisa, como o próprio Jesus vai concluir o evangelho de hoje. O Filho do Homem é Senhor do sábado. E se ele é Senhor do sábado, então ele vai dizer o que é preciso fazer, inclusive no sábado e no lugar sagrado. Os fariseus, assim, muito rígidos em relação ao lugar sagrado, ao dia sagrado, e insistindo que Deus não podia permitir, né, que ninguém fizesse nada, né, porque o próprio Deus, no sábado, né, descansou. Eles tinham uma discussão, né, porque se Deus não trabalha no sábado, e Ele é o Senhor da vida, e é Ele que dá a morte e dá a vida, então, se no sábado, que não se pode fazer nada, porque Deus não faz nada, e morre gente e nasce gente, e aí como é que fica? Porque se a vida é dada por Deus e se a vida é tirada por Deus, então é Ele que faz morrer, é Ele que faz nascer. Então Deus trabalha no sábado. Então vejam aí como eles mesmos estão diante de uma encruzilhada, de reconhecer que Deus trabalha no sábado. Agora, não é qualquer trabalho. Então, os discípulos não estão fazendo qualquer colheita, não estão recolhendo aqui para vender, até que o profeta Amós,
ele faz uma crítica muito grande, né? Vocês esperam somente passar o sábado para alterar as medidas, para fazer as vendas e assim por diante, né? Porque era a coisa em si, a avareza. Mas aqui não, eles não estão recolhendo espigas para vendê-las, eles estão recolhendo espigas para comê-las. E de novo pesa o critério, né, da necessidade vital. Então, diante desse dilema, não é? Como justificar o não trabalhar do ser humano, porque Deus não trabalha no sábado, e ao mesmo tempo vendo gente nascer e vendo gente morrer no sábado, e ali está um trabalho de Deus. E aí, qual era a forma de dizer? Não, mas aí são as exceções. Então, Deus não trabalha no sábado, né? não cria nada no sábado, mas é Senhor da vida, e portanto no sábado ele pode fazer nascer e no sábado ele pode fazer morrer. E aí Jesus vai dizer, né? O Filho do Homem é Senhor do sábado, ou seja, é Deus. Então ele pode, assim como o Pai faz viver e faz morrer no dia que não se pode fazer nada, e aí de novo está relacionado à vida, Jesus também pode fazer no sábado, o dia consagrado a Deus, e fazendo a referência ao lugar consagrado a Deus, tendo como critério fundamental a vida. E naturalmente, reconhecendo este valor, né, grandioso da vida, aponta para a sua plenitude, isto é, uma vida que é projetada para a eternidade, onde não haverá sábado e onde não haverá templo. No Apocalipse nós vamos encontrar justamente isso, né? Que naquela cidade não havia templo. Por quê? Porque era o próprio Cordeiro que é o lugar do encontro com Deus. Por isso, mais uma vez, Jesus diz que é Senhor do sábado, né? Então, é essa grande lição que Jesus nos dá no Evangelho de hoje. Nós termos a lucidez de qual é o critério fundamental, né, para reconhecermos a dignidade, o valor do dia sagrado, a dignidade, o valor do lugar sagrado. Quando nós temos essa clareza de que é a vida, porque o culto que nós prestamos é ao Deus da vida. O Deus que nós amamos e que sabemos que Ele nos ama é o Deus da vida. E por isso a vida é fundamental. E daí todo o ensinamento da igreja, né, que é o Evangelho, é respeitar a vida em todas as suas fases, desde a sua concepção até o seu declinar. Por quê? Porque é Deus que está no princípio e está no fim, porque Ele é o Senhor de tudo isso, né? Então, portanto, se nós queremos ser, de fato, seus adoradores, nós queremos ser seus filhos amados, então devemos fazer como Ele faz, isto é, acima de tudo, a vida. Então, desejo a todos vocês um bom dia, abençoado dia, e que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo que as bênçãos do céu, sobretudo essa clareza do Evangelho, iluminem toda a nossa jornada. E até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço para todo mundo.